Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quem de nós nunca se sentiu pequeno demais para um convite tão grande? Quem nunca olhou para a própria vida e se questionou se era digno de sentar-se à mesa do Rei? A verdade, meus queridos, é que o convite de Deus não é para os que se julgam grandes, mas para os que reconhecem, na humildade de seus corações, que sem Ele nada são. O reino dos céus é um banquete surpreendente, e a lista de convidados de honra pode chocar o nosso entendimento limitado de justiça e merecimento. Oração da manhã, 8 de junho. Vamos, neste instante sagrado, abrir os nossos corações e as nossas almas. Respirem fundo, sintam a presença do Espírito Santo, que nos envolve como um manto de paz e amor. Estamos aqui, juntos, como uma só família, reunida em seu nome, pois Ele mesmo nos prometeu, em Mateus 18, 20: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. E nós cremos, Senhor. Nós sentimos a Tua presença, viva e pulsante entre nós. Viemos a Ti nesta manhã, Pai amado, não com a arrogância de quem tem algo a oferecer, mas com a simplicidade de uma criança que corre para os braços do Pai, sabendo que ali encontrará refúgio, amor e aceitação incondicional. Viemos como o publicano da parábola, que de longe nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sim, Senhor, tem misericórdia de nós. Nesta manhã, a Tua palavra nos chega como uma flecha de amor certeira, atravessando as couraças do nosso orgulho, através do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, uma palavra que nos convida a repensar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no Teu reino. Jesus, Mestre amado, observava atentamente como os convidados para um banquete escolhiam os primeiros lugares. Ah, como essa imagem ressoa em nossas vidas! Quantas vezes, em nosso dia a dia, não buscamos os lugares de honra, buscamos o reconhecimento, o aplauso, a admiração dos homens. Queremos o melhor assento no banquete da vida, a posição de destaque, o título que impressiona. Lutamos por uma proeminência que é tão passageira quanto a brisa da manhã, e com Teu amor infinito, Tu nos advertes com doçura e firmeza. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Ó Senhor, perdoa a nossa soberba, perdoa as vezes em que inflamos o nosso ego e nos esquecemos que toda a honra e toda a glória pertencem somente a Ti. Nós nos esquecemos da Tua palavra em Provérbios 16, 18, que nos adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quantas quedas, meu Deus, temos sofrido por não ouvirmos a Tua voz? Quantas vezes a vergonha nos tomou por buscarmos uma honra que não nos pertencia? Nós Te pedimos perdão. Lava-nos, purifica-nos com o Teu amor redentor. Queremos aprender contigo, Mestre humilde de coração. Queremos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, como nos ensina o apóstolo Paulo, em Filipenses
2, 6, 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Que lição, meu Deus! Que amor! O Rei do Universo se faz servo. O Santo se senta com os pecadores. O dono da festa lava os pés dos convidados. E a tua lição de humildade se aprofunda, Senhor, e se transforma em um chamado radical ao amor e à generosidade. Tu nos dizes, olhando no fundo da nossa alma: mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Oh, que reviravolta divina! Que lógica celestial, que confunde a nossa lógica terrena. A verdadeira honra não vem da autopromoção, mas do serviço. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. É no último lugar, no lugar do servo, no lugar invisível aos olhos do mundo, que o teu olhar de amor nos encontra e nos eleva. É quando nos esvaziamos de nós mesmos que somos preenchidos pela tua presença gloriosa. Mas a tua palavra, Jesus, continua a nos desafiar a alargar as fronteiras do nosso coração. Tu te voltas para o anfitrião, para aquele que oferece o banquete, e as tuas palavras são como brasas vivas. Quando deres um almoço ou um jantar, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Meu Deus, que palavras desconcertantes em um mundo que funciona na base da troca, do interesse, do toma lá, dá cá. Tu nos chamas para uma generosidade que não espera nada em troca. Tu nos chamas a quebrar o ciclo do egoísmo. O nosso amor, muitas vezes, é um amor interesseiro. Convidamos para a nossa mesa, para o nosso círculo de amizade, para a nossa vida, aqueles de quem podemos obter algum benefício, algum retorno, seja ele material, social ou emocional. E tu nos dizes: não, o banquete do reino tem outros convidados. E quem são eles, Senhor? Tu nos respondes com uma clareza que nos constrange e nos convoca à ação. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ó, meus irmãos, sintam o peso e a beleza deste chamado. Olhem ao redor, nas ruas de nossas cidades, em nossas comunidades, talvez até mesmo dentro de nossas famílias. Onde estão os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos? Não apenas em sua condição física, mas em todas as formas de pobreza e exclusão. O pobre de afeto, o aleijado de esperança, o manco na fé, o cego para a beleza da vida. São esses os convidados de honra de Deus. São esses que Ele nos chama a trazer para a nossa mesa, para o calor do nosso lar, para a luz da nossa amizade. Este é o amor em ação. Este é o Evangelho vivo. Não é uma teoria bonita,
É uma prática diária. É estender a mão a quem a sociedade descarta. É oferecer um prato de comida, mas também um ouvido atento. É dar um abraço que cura, uma palavra que levanta. É partilhar não apenas o que nos sobra, mas o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso coração. Porque ao fazermos isso aos mais pequeninos, como tu mesmo disseste, em Mateus 25:40, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ao convidarmos o excluído para o nosso banquete, estamos, na verdade, abrindo a porta para o próprio Cristo entrar em nossa casa. Que privilégio, meu Deus! Que honra incomparável! E a parábola continua. Meus amados, com uma força avassaladora, um homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Mas quando chegou a hora, os convidados começaram a dar desculpas. Um comprou um campo e precisava vê-lo. Outro comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-las. Um terceiro havia se casado e não podia ir. Desculpas, preocupações legítimas, talvez, mas que se tornaram mais importantes do que o convite do rei. Oh, como nós somos peritos em dar desculpas a Deus, o campo do nosso trabalho, as juntas de bois, dos nossos projetos pessoais, o casamento, com os nossos próprios interesses. Colocamos tantas coisas na frente do teu convite, Senhor. Dizemos que não temos tempo para orar, para ler a tua palavra, para servir na comunidade, para amar o próximo. E o teu coração, Pai, se entristece. Mas a beleza do teu amor, ó Deus, é que ele não se deixa vencer pela nossa recusa. O Senhor da festa, irado com a recusa dos primeiros convidados, não cancela o banquete. Pelo contrário, ele o expande. Ele diz ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. O amor de Deus é teimoso. A sua graça é insistente. Se os que se acham dignos recusam o convite, ele se volta para os que o mundo considera indignos. A sala do banquete começa a se encher com aqueles que nunca sonharam em receber tal convite. A alegria dos excluídos, a gratidão dos esquecidos, o louvor dos marginalizados enche o coração de Deus de felicidade. E ainda assim havia lugar. E o Senhor diz ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Força-os a entrar. Que expressão poderosa! Não é uma força de violência, mas a força do amor, que não aceita um não como resposta. É a insistência da graça que vai atrás da ovelha perdida, que a coloca nos ombros e atrás de volta ao redil. É o pai que corre ao encontro do filho pródigo, enquanto ele ainda está longe. É o convite de Deus que nos persegue, que nos encontra em nossos caminhos e valados, em nossos momentos de maior perdição e desespero, e nos constrange com um amor tão grande que não podemos recusar. Ele quer a casa cheia. O céu é uma festa, e Deus não quer ninguém de fora. Como diz em 2 Pedro 3:9, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus queridos, a mesa está posta, o banquete está preparado, a música celestial já está tocando, e o convite é para cada um de nós, hoje
nesta manhã. Você se sente pequeno, indigno, quebrado? Você se sente como o pobre, o aleijado, o manco, o cego? Ótimo! É exatamente para você este convite. Não espere ser perfeito para vir. Não espere ter a vida toda organizada para aceitar. Venha como você está. Venha com suas dores, suas dúvidas, seus fracassos. Venha com seu coração sedento de amor e perdão. O Pai está à porta, de braços abertos, esperando por você. Ele mesmo te diz, em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Abra a porta do seu coração nesta manhã. Deixe as desculpas de lado. Deixe o orgulho para trás. Aceite o convite para o banquete da graça. Sente-se à mesa com o Rei. Deixe que ele te sirva com o pão da vida e o vinho da salvação. Deixe que o amor dele te cure, te restaure e te dê um novo lugar. Não um lugar de honra segundo o mundo, mas um lugar de filho amado, um lugar eterno em sua presença. Abrace a humildade, pratique a generosidade radical e responda com um sim, vibrante, ao chamado mais importante da sua vida. Venha para o banquete. A casa precisa se encher e o seu lugar está reservado. Amém. Meus amados, que esta palavra transformadora de Lucas 14 continue a ecoar em seus corações e a iluminar os seus passos durante todo este dia e por toda a vossa vida. Não deixem que esta chama se apague, para que possamos continuar juntos nesta caminhada de fé, fortalecendo-nos mutuamente na palavra de Deus. Eu os convido com todo o meu coração a se inscreverem aqui em nosso canal. Ativem o sininho das notificações para que não percam nenhuma de nossas futuras orações e reflexões e para que possamos começar cada dia juntos no banquete do Senhor. E peço mais, não guardem este tesouro apenas para vocês. Compartilhem esta mensagem de amor e humildade com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que vocês sabem que precisam ouvir um convite de esperança. Sejam também vocês os mensageiros que saem pelos caminhos e valados, forçando outros a entrar com a força do amor. Por fim, eu gostaria muito de ler o seu coração. Deixem um comentário aqui embaixo. O que a palavra de Lucas 14 falou com você hoje? Qual desculpa você talvez precise abandonar para aceitar plenamente o convite de Deus? Quem são os pobres, aleijados, mancos e cegos que Deus está te chamando para convidar para a sua mesa? Vamos partilhar e crescer juntos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vão em paz e que o Senhor os abençoe.